Vamos agora falar sobre a atualidade, sobre uma situação trágica vivida no Brasil. Em nosso país houve pelo menos 30 ataques violentos a escolas nos últimos 21 anos. É um dado trágico, lamentável. Esse período decorreu entre janeiro de 2002 e maio de 2023. Segundo o estudo da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, 37 pessoas morreram nesse período, sendo 26 estudantes, 15 meninas e 11 meninos, 4 professoras, uma coordenadora, uma inspetora e 5 dos atiradores constam nos laudos que se suicidaram ou foram fulminados. Portanto, de 2002 a 2021, houve 3 ataques por ano a escolas brasileiras. Desde então, o ritmo aumentou significativamente. Foram 10 em 2022, incluindo Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Ceará e São Paulo, e 7, vejam crescendo, 7 em 2023, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Goiás, Ceará, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Tristeza. Faltou incluir aqui nesse levantamento Santa Catarina. Cléo Garcia, advogada, mestranda da Unicamp e uma das organizadoras do estudo, diz que esses ataques são planejados e não acontecem por acaso. São fomentados por uma cultura de ódio disseminada pelas redes sociais mais conhecidas. Há públicos que idolatram esses autores e glorificam o atentado. É o que afirma a especialista. Além disso, aqueles que cometem esse tipo de crime geralmente já se encontram numa espiral de violência e exclusão de anos e acabam sendo acolhidos por grupos extremistas. Sobre esse assunto, vamos agora conversar com o médico psiquiatra Ricardo Nogueira, mestre em saúde da família e gestor de saúde pela Fundação Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, diretor técnico da Cooperativa de Trabalho dos Médicos do Rio Grande do Sul. Doutor Ricardo Nogueira, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Qual é o perfil psiquiátrico desses assassinos? Olha, quero dizer que nos Estados Unidos é muito pior, na Europa também tendência alta. O que eu vejo é que esses pacientes, eles são pacientes, são doentes mentais. Tem um exemplo do menino lá no Rio de Janeiro, que ele recebia um medicamento, uma injeção que é usada a cada 15 dias de um antipsicótico de longo alcance, e ele deixou de usar essa medicação. Um dia ele voltou na sua escola, onde ele era vítima de bullying, porque ele já era um menino que já tinha uma doença mental desde a infância, e ele se vingou dos professores, dos funcionários e matou vários deles. Então todos esses que cometem esse tipo de crime, eles são pessoas com transtornos mentais e que as pessoas muitas vezes já estão em tratamento, mas param o tratamento. No caso desse menino, ele era um menino adotado, o tratamento dele era a mãe adotiva, a mãe tinha morrido e os irmãos não continuaram o tratamento. Isso é muito comum, infelizmente, e agora a gente tem tido muito seguido, agora aqui, principalmente na região sul do país. Então são pacientes doentes, em casos de esquizofrenia paranoide, que eles precisam de tratamento. A nossa sociedade é uma sociedade que está muito doente. Então nós tivemos assim o aumento de 200% do suicídio das crianças e os adolescentes nos últimos anos. O Brasil é o terceiro país com depressão, é o primeiro em idade, é o segundo no consumo de cocaína,
A drogadição aqui está disseminada e aumentando cada vez mais. Então, nosso país é um país doente a ser tratado e as pessoas não se dão conta disso. Então, é simplesmente isso, não está sabendo diagnosticar esses pacientes. Se tu vai ver o histórico deles, eles eram crianças que já mostravam sinais e sintomas de anormalidades. Então, o que nós temos que tratar? O antigo Centro de Atendimento ao Educando, que nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul, os CAIS. Infelizmente, esses centros de atendimento ao educando, que ficavam nas escolas estaduais, por exemplo, eles foram eliminados, né? Isso ocorreu no governo Colares. E depois foram dados esses serviços. Então, aí é que está. A prevenção tem que se dar na própria escola. É o próprio professor que tem que notar as dificuldades que seus alunos estão tendo, os sintomas de uso de álcool, de droga, que já está começando cada vez em idade mais tenra, aos 8, 9, 10 anos de idade. E se nós não fizermos essa ação, cada vez mais nós vamos ter esse tipo de ocorrência. Eu estou acessando o site do G1, diz que o assassino que matou 2 alunos do Paraná matou uma menina e o garoto, que era inclusive namorado dela, foi ferido e o garoto veio a falecer. E o assassino que matou esses dois alunos do Paraná, achado morto na prisão. Criminoso de 21 anos, estava detido em Londrina. Vamos considerar a hipótese de que ele não viesse a morrer. A causa da morte ainda não foi divulgada até este momento, e pode ter sido suicídio, mas na hipótese de esse assassino lá na cidade de Cambé, uma pequena cidade no interior do Paraná, ele viesse a ser julgado e condenado, ele teria chance, mediante a progressão da pena, de vir novamente ao convívio da sociedade. Estamos mostrando aqui a imagem de Cambé, o trágico episódio da morte de 2 jovens na escola estadual. O senhor acredita que esse assassino, ele teria a possibilidade de retorno à sociedade ou não? Olha, essa é uma pergunta difícil, né? Primeiro de tudo, se for diagnosticado que esse paciente ele tem um transtorno mental, provavelmente nem ele seja julgado, ele vai ficar por uma medida de segurança por ele não ter noção do próprio crime que ele cometeu, né? É o caso daquele moço lá que esfaqueou o ex-presidente Bolsonaro. Ele não foi julgado, ele ficou numa medida de segurança, está numa medida de segurança até agora. Então ele pode ser reavaliado a qualquer momento. E o que nos chama a atenção é que estão havendo medidas da área judicial que estão fechando os institutos psiquiátricos forenses, que acham que esse tipo de paciente pode ter tratamento em liberdade, que é um verdadeiro absurdo. Também estão proibindo a internação, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, no Instituto Psiquiátrico Forense, e também não querendo mais que existam hospitais psiquiátricos. Então, o que nós vamos ter que conviver? Com pacientes que são mentais, mas que cometeram crimes. O lugar adequado para o tratamento desses tipo de pacientes, institutos psiquiátricos forenses que estão... Então, o que nós vamos ter que conviver? Com pessoas que têm transtornos mentais, que não são tratados adequadamente e que se encontram em liberdade, que estão ao nosso lado e que tem uma nova recaída. Isso é muito comum, infelizmente, nesse paciente. Então, o que eles precisam de? Um tratamento em segurança adequado, porque eles não podem ter risco para si próprio e para os outros. Sim. É o caso desse menino lá de Cambé, que segundo constou de manhã, que ele estava com um fio no pescoço, então provavelmente se suicidou. Doutor Ricardo, que informações o senhor tem sobre procedimento das autoridades em outros países em circunstâncias trágicas idênticas a essas
que ocorrem com frequência cada vez maior no Brasil, ataques às escolas. Olha, cada vez mais nesses outros países está se diminuindo a idade penal, eles já estão indo a julgamento, eles estão sendo condenados, e das vezes encarcerados perpétuos. Uhum. Ok, então, algum acréscimo que o senhor queira fazer sobre esta circunstância que preocupa tanto, afinal de contas, a escola é um lugar que se concebe como sendo um lugar seguro, onde os alunos vão para aprender e não para serem feridos ou mortos. Algum acréscimo que o senhor queira fazer, doutor Ricardo? Não, é que está ocorrendo cada vez mais, né? Agora há pouco, em Santa Catarina, aquele outro paciente que matou as crianças a machadadas, né? O que nós temos que nos dar conta? Nós, no inferno, tem uma frase do Shakespeare que diz que ele foi visitar o inferno e quando ele chegou lá, não tinha ninguém, o inferno estava vazio. Acho que ele tem razão. Os demônios estão espalhados por todo mundo, eles não estão no inferno. Então, o que a gente tem que fazer? É se precaver, fazer o tratamento adequado, porque, lamentavelmente, isso pode ocorrer, às vezes, com pacientes que são nossos filhos, nossos pacientes, nossos vizinhos. Então, nós temos que ter a competência e a capacidade de diagnosticar e de proteger esses pacientes deles próprios e de todos. Então, nós temos que fazer uma grande prevenção. Lamentavelmente, nós temos uma situação que, se nós botarmos tela, é um sanatório geral, se botar uma lona, é um circo total. Então, nós estamos com uma sociedade muito doente que precisa se tratar. Doutor Ricardo Nogueira, médico psiquiatra, muito obrigado por seus comentários a propósito de um assunto tão grave e que preocupa tanto: a invasão de escolas por assassinos. Preocupa e não pode ter continuidade. Medidas com urgência precisam ser tomadas. Muito obrigado e bom dia de trabalho. Obrigado. À disposição, Burt.